O senhor tem dito que pretende oferecer, garantir aos brasileiros que estão abaixo da linha da miséria uma renda mínima de R$1.000. E a gente aqui do outro lado fica pensando, mas como? Como vai se pagar isso? Vamos lá, deixa eu falar aqui uma resposta tosca. Esse projeto, ao todo, ele custa ao redor de 297 bilhões de reais. Toda a ideia de que 100% das famílias pobres, definidas as famílias pobres com um critério objetivo, qual é? Aquele lá onde haja pessoas que ganham por cabeça, por mês, menos de R$417, estão aí na definição de credores desse projeto, que é um projeto de uma nova perna previdenciária, com status na Constituição, portanto é um modelo previdenciário novo que começa com esse programa de renda mínima que eu estou dando o nome de Eduardo Suplicy. 300 bilhões, números redondos, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas deixa eu dizer ao povo brasileiro, ao povo do Rio Grande, o Brasil, nos últimos 12 meses, entregou de juro para banco 500 bilhões de reais. Então, veja, o problema do Brasil não é falta de dinheiro, é a alocação perversa dos dinheiros que quase de forma esfolada o nosso povo e os nossos empreendedores pagam de impostos. Mas aí, nesse caso, o juro vai ter que continuar sendo pago. Não. Deixa eu lhe explicar. Mas o fundo de cada compromisso meu, eu sou uma pessoa muito séria, então cada compromisso meu eu vou dar detalhes. Como é que eu vou basear esse novo projeto de renda mínima Suplicy? Primeiro, todo o valor do BPC, benefício de prestação continuada, todo o valor da aposentadoria rural, que é aquela gente que foi colocada para dentro do sistema previdenciário sem ter podido contribuir ali a partir da Constituição de 88. Todo o orçamento atual dos programas de transferência de renda, cujo valor mais relevante era o antigo Bolsa Família, que o Bolsonaro aumentou para 600 só até dezembro, que acaba, e a gente precisa advertir isso, a fome brasileira está se agravando, e eles vão acabar, criaram isso só para ganhar a eleição. Mas esses valores juntos só precisa de um complemento de 60 bilhões de reais novos. E esses 60 bilhões de reais novos vão vir de um imposto sobre grandes fortunas, o que eu defino como aquele patrimônio superior a 20 milhões de reais. Portanto, todo mundo que tiver patrimônio menor do que 20 milhões de reais não pagará esse novo tributo. São apenas 58 mil brasileiros que têm patrimônio pessoa física superior a 20 milhões de reais e eu quero cobrar uma alíquota moderada de 0,5% a 1,5% progressivamente, e isto é suficiente para eu fechar a conta. De maneira que cada um dos super ricos no Brasil, que hoje não pagam nada de imposto, vai financiar a sobrevivência digna de 821 brasileiros. Aí a conta fecha. Nós precisamos falar de saúde, que é outra das grandes preocupações dos brasileiros. O SUS hoje paga pouco para os médicos, paga pouco para os hospitais, para os prestadores de serviço, e as pessoas que têm acesso, elas até são satisfeitas com o serviço que o SUS presta. Mas tem a fila que não chega nunca, tem as pessoas que não conseguem a porta de entrada. Qual é o seu projeto para a qualificação do SUS e para resolver a demanda de quem está lá na fila nos ouvindo? Eu fui secretário de saúde também, estou só me apresentando e para dizer a propriedade. E nós no Ceará hoje temos a melhor rede pública de saúde do Brasil também, ao lado da rede pública de educação. Mas nós estamos com dificuldades. Por quê? Porque o SUS tem hoje dois problemas. Um é de gestão. Você com o mesmo dinheiro poderia entregar mais e melhor à população que está aí, e eu tenho toda uma linha de aperfeiçoamentos que eu posso especializar aqui, e a outra é de financiamento. Eu tenho um padrão para o gaúcho entender. O Brasil destruiu sua indústria nacional de saúde. Então, todos os fármacos, 80% dos fármacos, os meios de diagnóstico médico, os materiais, as camas de hospital, as próteses, tudo é importado em dólar. Portanto, os nossos custos, salvo salários, são iguais aos custos ingleses, porque tudo em dólar é global. Mas nós gastamos 1/8 do que os ingleses gastam por cabeça em saúde. De maneira que para entregar o que estamos entregando, gastando 1/8 do que os ingleses gastam por cabeça, é um verdadeiro milagre o SUS. E o nome disso é servidor público. O servidor público são os profissionais de saúde, que aliás temos que homenagear todas as vezes porque fizeram um papel absolutamente heróico, não tinham nem sequer equipamento de proteção individual quando explodiu a pandemia no Brasil. Capacitação gerencial é organizar o sistema de maneira que 100% dos brasileiros sejam agora referidos a uma unidade básica de saúde ou a um agente comunitário de saúde, no caso das populações mais frágeis das favelas, que não têm sequer a informação sanitária necessária. Todo mundo será, eles chamam de adstrição de clientela. Ao invés de eu ficar caótico, eu vou ficar vinculado e ali eu vou implantar o prontuário eletrônico. Então, toda classe média, o seu filho tem um médico que acompanha as coisas e tal, o setor público vai ter que fazer isso. E a partir daí, com um sistema de regulação,
80% das coisas podem ser resolvidas ali, sabe? As grandes questões sanitárias brasileiras, as grandes questões das patologias, pé diabético, AVC, tudo isso tem prevenção se você fizer na unidade básica acompanhamento da hipertensão, o acompanhamento do colesterol, o acompanhamento da diabetes. Né? Isto feito, você tem uma linha aqui. E a partir daí, onde é que estão os gargalos? Exames e consultas com exames especializados e consulta com especialista. Cada município não tem potência de fazer isso. O que nós fizemos no Ceará? Consórcios, em que micro-região a micro-região, parceria no financiamento da instalação, dos equipamentos, tomografia, etc., etc., e um sistema de conexão via internet em que o cidadão é referido para essas policlínicas com dia e hora marcado para não ter fila. Então essa é uma linha aqui. E a outra linha é a questão hospitalar. Temos que discutir uma coisa. O Brasil não tem rede pública suficiente para atender a demanda que nós temos. Em todo canto tem um estoque imenso de cirurgias eletivas que se agravou profundamente agora na pandemia. Então, mulheres que fizeram a mamografia detectaram um nódulo e criminosamente nós estamos deixando para fazer a punção 2 anos depois. Se for um nódulo benigno, menos mal. Se for maligno, pode ser a diferença da vida ou da morte. Nós precisamos resolver isso. Se o setor público não for capaz de expandir os leitos necessários, é preciso que a gente faça um recredenciamento e uma atualização dos valores dos procedimentos, o que cai de novo na grande questão de consertar a conta pública. Candidato, nós temos registrado deflação mensal aí, e muito dessa deflação se deve à redução de tributos, pela lei federal aprovada no final de junho. Parte dessa redução termina agora no final do ano, a outra parte está sendo contestada pelos governadores. E aí se projeta até um repique de preços na virada do ano. Qual é o plano do senhor em relação a essa redução de tributos? Veja, o Brasil está fazendo as coisas de uma forma selvagemmente errada. O Brasil tem hoje na Petrobras a companhia que mais dinheiro distribuiu de dividendos no planeta Terra. Isso mesmo que eu estou dizendo a todos vocês aqui. Não foi a Apple, não foi a Microsoft, não foi o Elon Musk. A empresa que mais distribuiu dividendos no mundo foi a Petrobras. Por quê? Porque nós introduzimos uma política de preços absolutamente criminosa, em que a dona de casa não dá conta de pagar o gás de cozinha, o taxista, o motorista de aplicativo não dão conta de pagar a gasolina, o diesel virou um transtorno para os caminhoneiros, e o lucro da Petrobras é 38% tomado do balanço do ano passado, em comparação com 9% das suas competidoras internacionais. Ao invés da gente resolver isso, o governo Bolsonaro preserva essa política criminosa e tira... E vocês são gaúchos, escutem bem o que eu estou dizendo. E tira 20 bilhões de reais dos estados e municípios. Ora, falar em reduzir impostos no Brasil é uma música que todos nós queremos ouvir. Mas a única proposta de redução consistente, sem comprometimento com véspera de eleição, que há disponível para ser debatida é a minha proposta de reforma tributária. Por quê? Porque o Bolsonaro tirou 17 a 20 bilhões de reais da saúde, da educação, da segurança dos estados. Ora, estamos no Rio Grande do Sul, mas isso vale para qualquer estado. O Rio Grande do Sul já está há anos posto de joelho por Brasília porque não dá conta de honrar a dívida, que galopa pelos juros absurdos que o governo faz. Deixa eu dizer para o gente gaúcha, quando o governo brasileiro aumenta 1,5% na taxa Selic, são 60 bilhões de reais a mais que saem dos cofres do governo brasileiro. E a dívida do Rio Grande do Sul explode também. Então veja, eu esfolo, asfixio, tiro o gás dos estados, que vão repercutir na degradação já muito grave dos serviços essenciais para financiar com subsídio público o lucro criminoso de meia dúzia de acionistas minoritários a quem o Fernando Henrique e o Lula entregaram a maioria do capital não votante da Petrobras. Então veja, a inflação brasileira... Mas o maior acionista é o governo. O maior acionista não do capital total. O governo é o maior acionista o que mais recebe dividendos. Não é não. Quem mais recebe dividendos são os acionistas minoritários. Deixa eu lhe dar... As pessoas não sabem direito, mas assim, a Petrobras é como se fosse um clube que tem 2 tipos de sócio. Né? O sócio fundador, que elege a diretoria, que manda no clube, se diz que o clube vai estar isso e tal. E aqueles outros sócios que só são frequentadores. Esses recebem, no caso da Petrobras, recebem o juro. Hoje, 60%, ou seja, quase 2/3 do capital da Petrobras, não votante, ou seja, dos sócios não fundadores, são privados. O Lula e o Fernando Henrique entregaram isso. E não, esse sim, mas lucro individualmente é o governo. Mas então, qual seria a política de preços
de combustíveis primeiro no vamos país. acabar a resposta anterior, não é? Então, veja bem, nós precisamos fazer uma reforma tributária completa que diminua a tributação sobre o consumo e transfira a carga tributária para os super ricos. É a única proposta que está disponível para ser debatida, pode ser boa, pode ser ruim. Eu acredito que achei a melhor forma, é a minha. O Lula disse que o país não precisa de reforma tributária, o Bolsonaro está aí, não promoveu reforma tributária nenhuma e está fazendo renúncias fiscais que vão cuspir para cima e cair na testa do povo brasileiro assim que acabar a eleição. Qual é a política de preços que um produtor de sanduíche aqui na praça, no centro de Porto Alegre pratica? É o custo de produzir, ou seja, quanto custa o pão, quanto custa a manteiga, etc., mais um lucrozinho razoável. Por quê? Porque se ele botar o lucro muito alto, o preço fica fora do padrão, vem o concorrente e leva o freguês. Pois, mal comparando, é a Petrobras. Ela devia calcular quanto é que custa produzir um barril de petróleo, botar ali um tantinho para remunerar o lucro, o capital, abater a dívida e cobrar do povo brasileiro. Por quê? Porque ela tem um monopólio, na prática, do mercado brasileiro. O que a Petrobras está fazendo? Produz um barril de petróleo por $10 e está cobrando do povo brasileiro o preço especulativo lá de fora. Aí a Ucrânia é invadida pela Rússia, o petróleo bate em $140, ela custa 10 para cobrar e cobra do povo brasileiro $140. Pega a diferença e bota no bolso dos acionistas privados. E vai acabar isso no primeiro dia do meu governo. Reforma tributária, o senhor está falando aqui, precisa aprovar, um não aprovou, outro não aprovou. Quando a gente fala em reformas no Brasil, a gente sabe que elas começam de um tamanho, GG normalmente, e elas passam para o PP, talvez até menor. É possível aprovar uma reforma tributária no Brasil? E em quanto tempo? É absolutamente possível se nós entendermos a realidade brasileira. Você diz assim, não aprova, começa grande e termina pequena, é porque não tem concepção. Vamos lá. O Brasil tem 80% da sua produção industrial concentrada em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Como é que se cobra os impostos no Brasil? Diferente do mundo inteiro, você cobra com crédito na origem. Ou seja, se você produzir um carro aqui no Rio Grande do Sul e esse carro for vendido lá no Piauí, o imposto, uma parte do imposto que o contribuinte piauiense paga vem para a origem, o crédito na origem. Isto causou uma distorção na vida brasileira que impede a gente de fazer. Por quê? Porque enquanto os estados estão com esse crédito na origem, eles estão também quebrados. Por que não passa reforma tributária nenhuma? Porque a gente faz de conta que não entende realmente. O Rio Grande do Sul pode abrir mão de 1 centavo. O Rio de Janeiro, liquidado, pode fazer conta de abrir. Não, São Paulo pode abrir mão. Minas pode abrir mão? Não pode. Então o que é que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma reforma que, compreendendo isso, devolva aos estados a autonomia financeira. De novo, desculpe eu dizer, mas eu estou me apresentando. A única concepção de equilíbrio de contas do Brasil que está disponível para a gente debater é a minha. Eu estou propondo consolidar a dívida de todos os estados e municípios, dou valor. A dívida pública brasileira são hoje 7 trilhões com T de tapioca e 400 bilhões de reais. Toda a dívida dos estados e municípios juntos dá 600 bilhões de reais. Qual é o problema de, ao invés de deixar o governador do Rio Grande do Sul entrar com a liminar e não pagar dívida, o governador de Minas Gerais entrar com a liminar e não pagar dívida? Por que eu não chamo esses governadores e renegocio a partir de uma reestruturação dessa dívida e capitaliza esse saldo para o futuro do Brasil, quando a gente retomar o desenvolvimento, que é a lógica do meu projeto, deixando de 12% a 15% da receita do Rio Grande do Sul, que hoje está indo para Brasília, na mão do governador do Rio Grande do Sul e dos prefeitos, em obediência a um plano combinado de investimento e de retomada do emprego e da renda do povo brasileiro. Aí eu descomprimo, aí eu permito que o Rio Grande do Sul, tendo ferramenta para suas obrigações, seus investimentos, sente na mesa para a gente redesenhar o novo modelo tributário. Essa é uma primeira peculiaridade. A segunda, e já vai ficando chato para o ouvinte, porque as pessoas preferem votar picanha, cerveja e tal, mas isso daí é só mentira. É só mentira. Estou dizendo para vocês, ou a gente muda o Brasil, ou a decepção vai se aprofundando cada dia mais. E a gente precisa obrigar os candidatos a mergulhar. Qual é o outro problema? A Previdência Social. Então, veja, no Brasil nós mantemos, junto com a Argentina e com a Venezuela, são os últimos 13 países do mundo que mantêm um sistema de repartição. O que é o sistema de repartição? É uma espécie de contrato entre as novas gerações e os idosos, em que eu, hoje, pago a minha previdência na crença de que quando eu ficar velho, um jovem que virá no meu lugar vai pagar minha previdência. O governo quebrou esse contrato. E qual é as pernas que seguram esse sistema?
Demografia jovem, ou seja, para isso funcionar tem que ter muito jovem ocupado, contribuindo com um pouquinho, e pouca gente idosa vivendo pouco para receber. Isso, senão, não dá para você com 8% pagar 100%, a não ser que sejam 20 pessoas ocupadas para pagar um. E a outra é uma alta formalização do meio de trabalho. Os governos dos últimos 20 anos no Brasil destruíram essas duas pernas. O Brasil está envelhecendo como nenhuma sociedade do mundo. Nós temos hoje toda uma agenda de preocupação com os idosos. E sabe quantos brasileiros estão indo pela informalidade, pelo desemprego aberto para a velhice, daqui 15 anos, sem nenhuma previdência? 50 milhões de pessoas. Estão nos ouvindo agora, porque empurrados para a informalidade. Ou seja, a maioria do mercado de trabalho ou está desempregado ou na informalidade, e o eixo central de financiamento da Previdência, que é a carteira assinada, não existe mais. E aí o que é que foi fazendo o governo? Ao invés de convocar a sociedade, como eu estou procurando, para uma grande discussão, e tem saída, o governo foi fazendo puxadinho. PIS, puxadinho. COFINS, puxadinho. Contribuição social sobre o lucro líquido. E isso foi criando uma série de tributos que não são propriamente impostos para financiar a Previdência, de maneira que é mentira que você vai fazer uma reforma tributária sem considerar a fração, vamos dizer, previdenciária da conta pública brasileira. Candidato, queria falar sobre inflação, né? A gente tem agora esse recuo recente, mas ela ainda segue o dobro da meta, tem esse receio de repique na virada do ano, tem a pressão mundial, custo de energia, tem aí no horizonte uma crise de alimentos. Como que o senhor pretende, além do que o senhor falou de mudar a política de preços dos combustíveis, como o senhor pretende atacar esse problema que afeta tanto o brasileiro? Se nós entendermos o problema, a solução pula para a evidência de qualquer pessoa que nos acompanha aqui, sem precisar ser economista. Inflação é um número médio, mas no Brasil as coisas são tão manipuladas, desonestamente manipuladas, que é mais ou menos o seguinte: você está com o corpo, com a cabeça no freezer e o pé no forno, e está tomando a temperatura no meio da barriga. Isso não diz absolutamente nada. Ou seja, o IPCA, que eu conheço bem, eu vi agendas, porque eu ajudei a fazer o Plano Real, é uma média de preços livres e preços administrados pelo governo. Então, eu sempre disse que a inflação brasileira era diferente da inflação do mundo. Por quê? Porque aqui no Brasil, substantivamente, eu diria que 2/3 do IPCA são preços que o governo administra. Política de preço da Petrobras e política de preço das agências de energia elétrica. Só para dar 2 exemplos de preços centrais. Chega a véspera da eleição, eles manipulam esses 2 preços, aí você apresenta a mentira de uma deflação. Agora, pergunta ao gaúcho que está indo para a feira se a comida não está subindo. O leite está chegando, no estado produtor, está chegando entre 8 e 10 reais. Por essa preocupação que lhe pergunto, então, assim, qual é a virada questão? do ano Preço que vem. administrado do governo, o governo administrar de forma severa. E não beneficiando minorias ativas que subornam as agências estatais do Brasil. Agora, na política de alimentos, veja, também a gente já soube fazer no passado. Porque, diferente do mundo, que é essencialmente importador de alimentos, a China precisa de alimentos do estrangeiro para completar a sua pretensão de alimentação. A Europa é dependente de fluxos brasileiros de produção ou de americanos de produção. O Brasil tem uma peculiaridade, nós somos exportadores líquidos. Nós produzimos mais alimentos do que necessitamos. Portanto, o problema do Brasil não é escassez, é comércio exterior. Aqui você tem uma porção de ferramentas. A mais óbvia que está prevista por mim é trazer de volta, na lógica de um projeto nacional de desenvolvimento, uma política nacional de abastecimento e preços. Você é muito moça, mas o Brasil já teve no passado, em pleno capitalismo, isso não é socialismo não, capitalismo. Você faz uma política de preços mínimos, estoques reguladores para proteger o produtor na hora que ele produz e cai na mão do atravessador, e estocando, e hoje em dia você nem precisa ser físico isso, você faz com o Mercado Futuro, Bolsa de Chicago, você faz isso com papel. Você garante que na hora da entre-safra, na hora da seca, na hora de uma crise de comércio exterior começa agora, você dissolve o estoque e segura os preços. É o que está previsto no meu projeto. Para quem está nos ouvindo, o senhor falou quem vai à feira, vamos usar o mesmo exemplo, quem vai à feira, está nos ouvindo, está no carro, está indo trabalhar e está pensando como será um governo seu no ano que vem, como será em março do ano que vem. Acabaram-se esses benefícios em relação ao ICMS, que medidas serão tomadas de forma emergencial e quanto a gente vai estar pagando pela gasolina, quanto a gente vai estar pagando pelo litro do leite? Olha, eu vou mudar a política de preço da Petrobras, e se você tomar que a base de 1 litro de gasolina é o barril de petróleo, tem outros custos incidentes, transporte, enfim, tem uma série de salários, etc. Mas se você tomar a proporção, é assim, $130, $120 é o que o governo brasileiro está cobrando, na partida do custo da gasolina eu vou cobrar o custo de produção do Brasil, 10. Então você veja aí a distância que há
para você fazer. Não é razoável que a gente estimule tão dramaticamente o uso de combustíveis fósseis. É preciso acertar com a nação brasileira uma substituição gradual, né, dessa espoliação que está acontecendo, para que essa transição seja civilizada e estimulante de uma mudança de padrão energético em direção a substituir os combustíveis fósseis, que é um projeto grande que eu quero, porque a Petrobras será assenhoreada para se transformar numa grande companhia de energia limpa. Sabe, hidrogênio verde, nós já começamos a fazer no Ceará também. Eu sempre trago esses exemplos para mostrar para as pessoas onde é que elas podem, enfim, examinar se tem fundamento as coisas que eu falo aqui, porque os políticos mentem demais, especialmente em véspera da eleição. Não é o meu hábito. Agora você me diz, como será o começo do ano que vem? Será um começo, para qualquer um de nós, um começo muito difícil. Quem pode escapar da frustração imensa sou eu, porque estou dando os números da tragédia. E estou dizendo o tamanho do desafio que é você chegar no dia seguinte, acabar uma política de preços, né, que fez renúncia fiscal, artificializou o preço da Petrobras, acabar com o auxílio emergencial de R$600 para um povo que tem 33 milhões de pessoas passando fome. Enfim, eu começo anunciando aquilo que já está pronto. Um programa de renda mínima vai ser a grande prioridade de cidadania, de R$1.000 por domicílio, com todas essas fontes já bastante apalavradas. A única inovação permite que vamos dizer, a evolução do cadastro me dê o tempo para fazer, que é um tributo que uma vez criado só poderá ser cobrado no outro ano pelas restrições constitucionais, que é o tributo sobre grandes fortunas. Mas eu tenho como fazer, sem o princípio da anterioridade, um corte de 20% nas renúncias fiscais. Hoje, por exemplo, salmão, queijo suíço, filé mignon estão introduzidos corruptamente na cesta básica do povo para não pagar PIS/COFINS, por lobby e corrupção. Eu tenho 36 produtos que eu cortando eu arrecado R$8 bilhões por ano. Isso é suficiente, só para as pessoas terem ideia, para botar 1 milhão de crianças pobres em creche em tempo integral. Candidato, a gente tem 1 minuto, as suas considerações finais. Agradeço muito a vocês pela oportunidade. A Rádio Gaúcha tem essa tradição, o grupo de vocês tem essa tradição, o Rio Grande tem essa tradição, e o que eu peço é isso. Se a gente repete as coisas do passado, o resultado não será diferente. Você que está indeciso, você que está votando com o dedo no nariz no Lula porque está decepcionado e com medo e zangado com o Bolsonaro, você que está votando no Bolsonaro com o dedo no nariz porque está aborrecido, zangado e ainda se lembra da tragédia do PT, me dê uma oportunidade. Vamos experimentar. Existe uma sabedoria no segundo turno. Você vota em mim, me dá uma oportunidade e a gente obriga o Brasil a discutir isso que nós estamos conversando aqui, que pela economia de tempo nós não podemos explicar tudo. Quanta coisa eu falei aqui que você não entendeu. Só a repetição, a explicação, o bom exemplo é que vão fazer. E desculpa mesmo, mas eu sou o único candidato que tem uma proposta com começo, meio e fim, que se ocupa de dizer de onde vem o dinheiro e que está comprometido em mudar o Brasil. Muito obrigada, candidato Ciro Gomes, que esteve conosco aqui no Gaúcha Atualidade.